E nesse momento, convidamos para ministrar a terceira palestra o Dr. Guilherme Olival. O tema de sua palestra é Revolução na Relação Médico-Paciente, Decisão Compartilhada. Dr. Guilherme Olival é médico neurologista, pesquisador e preceptor da residência de neurologia do CATEM, Centro de Atendimento e Tratamento de Esclerose Múltipla da Santa Casa de São Paulo, o primeiro centro de referência em esclerose múltipla do Brasil. Com a palavra, Dr. Guilherme Olival. Boa tarde. Acho que eu não preciso mais me apresentar. Bom, então assim, eu vou falar de... Como é que é o tema de novo? Revolução. Vamos repetir direitinho. Né? Revolução na relação médico-paciente, decisão compartilhada. Então é fácil, né? Porque é compartilhado, né? Eu vou falar um pouquinho e vocês vão falar um pouquinho também, né? Mais fácil. Mas é assim, eu acho que revolução na relação médico-paciente, essa coisa da decisão compartilhada, né? Eu acho que isso hoje em dia é, sem dúvida nenhuma, uma realidade, né? Em primeiro lugar, é uma realidade por uma questão legal, né? Então, se eu, como médico, prescrevo um remédio para um paciente, não informo ele dos efeitos colaterais, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o papel, né, o primeiro papel, quando você vai num médico e ele te passa uma medicação, acho que todo mundo concorda com isso, né? É que isso seja muito bem informado, muito bem dividido e aceito, primeiramente por uma questão legal. Mas quando a gente fala de revolução na relação médico-paciente, a gente está falando do Google, não é? Não sei quem escolheu esse tema, tem cara de que foi o Gustavo. Foi você? Quem escolheu esse tema estava falando do Google? Eu acho que estava falando do Google, né? Então, o Google... Na verdade, o acesso à informação, hoje em dia, ele é muito bom, né? Então, eu me lembro, há pouquíssimos anos atrás, quando a gente queria pegar um artigo médico para ler, científico, a gente tinha que ir na Bireme. Mas hoje não precisa mais. Hoje a gente pega em 5 minutos pelo computador. Antes não, antes tinha que ir até a Santa Cruz, né? Não é, Ivone? Cadê a Ivone? Não é verdade, Ivone? Já foi muito na Bireme? Hoje em dia, deve fazer muito tempo que eu não vou na Bireme pegar um artigo. Você puxa na internet. Aliás, o tempo que demorava você pegar o metrô, eu consigo puxar 10 artigos, talvez mais. E eu pegando um artigo científico é uma coisa, mas a informação para a população a respeito de tudo está disponível na internet, né? Então, fazer um prato exótico, eu quero fazer um risoto de tangerina com pimenta rosa. Vai lá, digita, em 2 minutos e tem uma receita na sua mão. E as coisas não eram assim, né? E aí, naturalmente, que isso modificou muito as relações humanas, aonde o conhecimento ficava fechado, né? E o conhecimento, ele ainda é muito suado para ser adquirido, né? É uma ilusão a gente achar que não é suado você adquirir o conhecimento, mas o conhecimento, ele não está mais fechado em poucas bibliotecas, com poucas pessoas, né? Antes, seria impensável você ter um médico de ponta que não tivesse feito um estágio no exterior, porque ele tinha que ir para o exterior para buscar o conhecimento lá, né?
Hoje em dia, ele até pode ir para o exterior, mas o acesso ao mesmo conhecimento que a equipe de Barcelona tem, a gente tem aqui em São Paulo, tem no Brasil, tem em Belém, tem em qualquer região. Então isso modificou as relações em vários âmbitos, né? E aí, quando a gente fala da decisão compartilhada, e aí a gente está falando de um tratamento médico, né? Eu vou trazer algumas situações, e eu gostaria que, a partir de agora, vocês também falassem um pouco do que vocês acham disso, para que a gente possa justamente interagir nesse sentido. Mas eu vou trazer algumas situações para você. Quando a gente fala de decisão compartilhada, a gente pode falar... Eu vou contar para vocês, por exemplo, de uma experiência que eu já tive mais de uma vez, né, durante um diagnóstico de um paciente com esclerose múltipla. Eu apresento algumas opções de tratamento para a pessoa. Eu falo, olha, a gente tem um tratamento assim, a gente tem um tratamento assado, a gente tem um tratamento acolá. E qual a sua opinião? E a hora que eu faço isso, né, eu posso contar de uma situação específica, mas não foi a única vez que eu vivenciei isso. O paciente, ele entra em pânico, ele se sente mal, ele fala, doutor, eu não sei o que é o melhor, o que você acha? Então essa é uma situação. Vamos colocar aqui uma situação. Uma segunda situação, eu vivenciei isso, inclusive, acho que ontem ou anteontem, né, de um paciente que chega no consultório falando assim, não, eu quero fazer este tratamento e eu quero saber como que a gente faz para eu fazer este tratamento, porque este tratamento é o que eu quero agora. Eu li, eu vi, eu sei que esse aqui é o melhor tratamento que tem para mim hoje. E eu queria saber como que a gente faz para fazer esse tratamento, né? O trâmite burocrático, né? E a terceira situação que eu vou colocar, e aí eu queria que vocês comentassem a respeito disso, vocês já vivenciaram isso, se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. A terceira situação, que eu estou colocando algumas situações talvez um pouco, não sei se atípicas, né? Mas para a gente poder justamente explorar um pouco isso daí. A terceira situação que eu vou colocar é de um paciente meu que é médico. É um belo médico, um bom médico. Médico que está acostumado a estar na ponta do conhecimento médico na área dele. E aí ele chega também falando assim, olha, é um paciente com esclerose múltipla. Eu falei, ó, a gente precisa trocar a sua terapia. Eu falei assim, olha, eu queria fazer essa terapia. E aí aquilo é um absurdo real, sim, né? Para quem entende, para quem é especialista no assunto, aquilo é um absurdo real. E aí ele falou, não, mas eu acho que é o melhor para mim agora, este tratamento aqui. Ele falou, escuta, isso daqui você vai se expor a uma série de riscos, você não vai ter mais benefício do que com outras coisas, isso daqui não faz o menor sentido. E aí, né, esse conflito também, né? E aí eu queria ouvir um pouco vocês agora. Eu coloquei 3 situações em que a gente fala de decisão compartilhada de alguma maneira, né? A gente não está falando da situação que talvez seja a situação mais comum, que é justamente o debate, a troca, né? Em que um apresenta, o outro pergunta e tal. A gente está falando de situações em que isso pode se tornar um problema. Alguém quer falar? Gente, para quem não me conhece, eu sou a famosa, né, para quem já ouviu falar, Fabi, meu nome é Fabiana, do blog A Vida com Esclerose Múltipla e também da AME, dos Amigos Múltiplos pela Esclerose, que eu escrevo lá no blog junto com a Tuca, a Beth, a Bruna e o Jota, né?
O que eu estava querendo comentar é que quando eu tive o meu diagnóstico, o meu neurologista fez exatamente assim, como o doutor está falando, né? Nós temos esse medicamento. Agora, como que ele funciona? Ele me explicou. Um é uma injeção diária. O outro é uma injeção 3 vezes por semana. O outro é uma injeção assim, assim, assado. Na época não tinha os via orais, né? Foi em 2007, então era só medicamento injetável. Então, quando ele me fez essa pergunta, eu acho que ele esperava que eu fosse escolher aquela medicação que eu ia tomar menos injeção, né? Aí eu também virei para ele e falei, bom, não faço a menor ideia. Falei, né, eu não sei, eu espero que o senhor decida por mim. Nessa hora, ele virou para mim e falou, certo, então a gente vai decidir junto, porque eu estava com 30 anos, então ele na hora ele já falou para mim, você está em idade fértil, você é mulher, você está em idade fértil, você pretende ter filho? Na época eu não sabia, então eu falei, provavelmente sim, então você pretende ter filho? Então tá, então já decidi qual é o seu medicamento. É o que você vai tomar injeção todo dia. Você tem medo de injeção? Que eu saiba não, né? A gente tira sangue. Não tem, então eu falei, não tenho medo de injeção. Pode ser? Pode ser. Então aí a gente começou o tratamento. Aí nesse mesmo compartilhamento foi a mudança do medicamento. Quando eu tive a falha terapêutica, ele falou para mim, agora a gente vai mudar o tratamento. Faça o exame do JC. Fiz o exame do JC. Deu o vírus positivo. Não é o seu caso. Não é porque eu não vou mexer com você agora com esse remédio, tem o risco da LEMP e você não está nesse grau para usar. Então, a gente vai aguardar mais um pouco. Tinha o Fingolimod, ele não estava aprovado ainda pelo Anvisa, eu acho que ele não estava ainda aprovado pela Anvisa e não tinha ainda nem cogitação de estar no SUS. Então, vamos aguardar mais um pouco e continuei com Copaxone. Continuei e não tinha dado a falha terapêutica, na verdade. Tinha acontecido um surto daqueles que que vocês, né, falam para a gente que é comum, um surto por ano, né? Então a gente acompanhou mais um pouco. Aí na hora de trocar o medicamento foi o que aconteceu. Você não pode isso, você não pode aquilo. Então a gente vai passar para o Fingolimod. Tudo bem? Tudo bem. Agora sim, o que o senhor estava falando, né? Isso de compartilhar o tratamento, eu acho muito perigoso, sabe? No ponto de vista que, assim, eu acho que o papel do médico é orientar, né? Principalmente, a gente confia, pelo menos eu confio no meu médico, no meu neurologista, de olhos fechados, e é o que eu quero fazer. Então, eu não vou chegar para ele e vou falar, doutor, eu quero tomar esse medicamento porque eu não aguento mais tomar injeção. Eu quero tomar esse medicamento porque está todo mundo falando que está todo mundo bem com esse medicamento. E, assim, pouco que eu entendo da esclerose múltipla, eu sei que é uma doença complexa, eu sei que cada paciente age de um jeito, a doença tem vamos supor, um gráfico diferente um paciente do outro, e a mesma coisa o medicamento. Então, o efeito colateral que eu tenho, o outro não vai ter. Então, eu acho que isso de paciente opinar no tratamento, eu acho muito perigoso. Eu acho que ele pode comentar uma coisa. Tem um conceito, hoje em dia, que chama de psicoeducação, que é um conceito justamente de trazer os pacientes e os familiares, né? O conceito é exatamente esse, de trazer os pacientes e os familiares como agentes ativos do tratamento. Tá? Então, isso é esse termo,
essa linha. Isso daí tem comprovação de que isso é muito benéfico em praticamente todas as doenças, isso, né? Então isso foi feito estudos longos disso daí com todas as doenças, quer dizer, isso aumenta a aderência da pessoa, os familiares ficam mais em paz com a situação, isso aumenta muito a harmonia e a eficácia dos tratamentos, né? E aí, então, existe essa coisa do paciente ser um agente ativo, o paciente e os familiares serem agentes ativos do tratamento, quer dizer, não simplesmente deixar toda a responsabilidade de atividade ou do tratamento na mão do médico ou da equipe ou do centro, né? E sim terem uma participação que começa justamente com um conhecimento a respeito, né? Então isso é uma coisa que é legal, importante, é muito importante que cada paciente e que os familiares que se sentirem à vontade também, que entendam o que vai acontecer, ou pelo menos como que as coisas são, como que as coisas funcionam, como que é essa doença. Tem muito a ver com a palestra anterior da questão, né, de negação, aceitação. Então, a minha sensação, quando chega um paciente que não sabe nada, que nunca leu nada, que faz questão de não ter contato com ninguém que tenha doença, isso normalmente é um processo de negação. É natural que você queira entender o que é que você tem, como que aquilo funciona. Agora, existe uma imagem também, uma metáfora que eu faço algumas vezes, que eu acho que cabe para a gente fazer uma contraposição a essa situação, e é um pouco do que você está falando, que é a seguinte: se eu sou o dono de uma grande empresa, né, e eu quiser checar item por item da contabilidade que o meu setor de contabilidade coloca, e eu vou lá e eu checo item por item, e eu não consigo cuidar do resto da empresa, né? Então, existe o lado extremamente positivo, né, do diretor da empresa, de entender do assunto, de participar, de checar aquilo, mas ele tem tantas outras coisas para se preocupar. E aí, a doença e a saúde de uma pessoa é assim também. Então, ao mesmo tempo em que ela tem que participar daquilo, em que ela tem que ler, que ela tem que se informar, ela tem um monte de outras coisas na vida dela para ela cuidar. E se ela quiser checar linha por linha do balancete, da contabilidade, ela não vai conseguir cuidar da empresa dela de verdade, que é a vida dela. Então essa é uma metáfora que eu faço. Você quer comentar uma coisa? Sim, tem que me apresentar primeiro, né? Por favor. Eu sou a Aline, presidente da AMAPEM, e é a Associação Mineira de Apoio a Portadores de Esclerose Múltipla. A minha opinião é de uma paciente que é atendida pelo SUS de Belo Horizonte, que é a cidade para a qual quase todos os pacientes mineiros são encaminhados, assim. E eu sou atendida pela Santa Casa de lá, que é um hospital-escola, onde o paciente tem pouca voz ativa, assim. Praticamente, eles definem o tratamento melhor, porque se discute a questão em equipe, na equipe deles lá, os residentes, 4 ou 5, que discutem, eles atendem o paciente primeiro, fazem todos os testes e depois, no final da consulta, chamam o médico responsável para eles discutirem entre eles o tratamento. E aí eu vejo isso sob 2 aspectos. Concordo com o doutor quando diz que o paciente é um pouco insuficiente para discutir essas questões terapêuticas a fundo com o médico, porque isso cabe ao médico decidir para o paciente, naquele momento que ele está vivendo, qual a terapêutica mais adequada. Mas o paciente precisa de voz no seu tratamento. Isso é importante para o ego dele, né? Porque eu costumo dizer que no tratamento tem pessoas envolvidas, tanto o médico pessoa médico, e o paciente pessoa, né? Então, cada um vai se comportar de um jeito com a situação dependendo da pessoa. O paciente é resignado ou não dependendo da pessoa que ele é. O médico é sentimental e comprometido com o paciente dependendo da pessoa que ele é, dependendo da índole dele. Isso é muito sério, porque quando a gente fala de uma doença
rara, que eu até falei esses dias para trás, que eu nem sei se a esclerose é tão rara assim, eu questiono muito isso, e eu discordo muito desse termo, mas enfim, numa doença teoricamente rara, eu não sei até que ponto as pessoas elas têm liberdade para agir enquanto pessoas que são, ou se tem que seguir realmente um protocolo de tratamento, né? Então, é uma questão muito questionável. Eu estava curiosa para ouvir sua palestra, mas eu percebi que você também não tem propriedade para falar disso, né? Assim como nenhum profissional deva ter, porque é uma questão nova, isso de discutir com o paciente. Essa história na medicina é nova. É diferente, né, de dar um tema, né? Que tem, vou falar as propriedades disso, eu vou falar do sintoma. Não é nada fechado, né? É uma coisa realmente disso, né? Acho que isso é uma outra questão. Então, aquela imagem, né, do médico distante, né, impositor, e naturalmente que a gente está falando da decisão compartilhada na relação médico-paciente, a gente talvez tenha focado um pouco na decisão de um remédio ou de outro, mas decisão de tratamento é muita coisa. É muita coisa. Não é só escolher o remédio X, escolher o remédio Y. Não, né? É exatamente aquilo que a psicóloga estava falando. Essa multidisciplinaridade está envolvido também com o seu médico. Se ele indica você a fazer acompanhamento. Existe uma coisa que é a seguinte. Eu acho que uma das coisas, eu não posso falar sobre o que vocês vivenciam na experiência, né, humana de ter uma doença como essa, mas eu posso falar como uma pessoa que observa centenas de pessoas, né, vivenciando isso, tá? E aí o que eu vou falar para vocês talvez seja até um pouco desagradável, né, mas é uma coisa importante. Eu acho assim, a esclerose múltipla, ela traz uma sensação para os pacientes, pela imprevisibilidade dela, logo que a pessoa entra em contato com essa imprevisibilidade, né, é diferente de uma pessoa que sofreu um acidente de carro e ficou paraplégica. Essas pessoas, elas têm muito menos sofrimento do que os pacientes com esclerose múltipla, pela imprevisibilidade disso. E aí eu acho que a sensação, o contato humano que a pessoa tem com a realidade é uma sensação de perda de controle da própria vida, tá? Isso é uma coisa que naturalmente não é todo mundo que vence, mas o que eu observo é esse sofrimento da pessoa virar e falar: e agora eu não tenho mais controle sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre as minhas decisões, eu não sei se eu vou poder casar, não sei se eu vou poder ter filho, não sei se eu vou poder continuar trabalhando, sustentando a minha família. Então, se deparar com essa realidade, eu acho que é uma das coisas mais atemorizantes que existe para os pacientes de modo geral, né? E na realidade, né, apesar, a gente está falando de uma situação em que existe um risco real, né, mas essa sensação e essa tentativa de controle da própria vida, ela é ilusória para a maioria dos egos e das pessoas. Isso é uma coisa que as pessoas usam para se proteger, para proteger o próprio ego delas, da realidade de si mesmo, né? Não sei se estou sendo claro. Na verdade, essa sensação, essa coisa de perder o controle do futuro é uma das coisas que faz, eu já vi em pessoas processos de autoconhecimento e de mudança interna muito maiores em situações de conflito como essa, em que a pessoa tem uma doença, de crescimento pessoal disso. E aí, uma das armadilhas que existe, né, nessa coisa de compartilhar, eu não estou falando que eu sou contra isso, mas uma das armadilhas que existe nessa coisa de tentar compartilhar, né, e de tentar, eu preciso deste tratamento, é justamente a tentativa de tentar voltar a controlar a própria vida. Eu vejo
essa angústia nessas pessoas, isso também é aprisionante. Isso é tão aprisionante quanto você não ter controle nenhum. Então, isso também é uma realidade. Só antes da nossa colega falar, só para finalizar. A gente está só rapidinho no tempo. Tá. O que eu acredito é que há de se haver essa discussão, mas ela tem que ser durante o processo. O médico pode sim decidir qual a melhor medicação para aquele sujeito, mas durante o uso da medicação é o sujeito que vai dar um retorno para o médico. Olha, não estou gostando, para mim não está legal, ou então, não, por mim tudo bem, está bacana desse jeito. Então, vai ser compartilhada sim a decisão ao longo do processo. Como é seu nome? Oi. Meu nome é Irene, tenho 35 anos. Há 9 anos Irene, a gente só está super apertado com o tempo. Vou pedir para você ser o mais breve possível, por favor. Desculpa. Eu converso com o meu médico, que me trata há 9 anos, e... Ela teria um depoimento bacana, né, para dar. Então, eu acho, assim, existe essa coisa do relacionamento médico-paciente, eu acho que ele fica legal e fica interessante justamente quando existe essa confiança, né, em que o paciente ele sabe que ele não está aprisionado numa situação de soberania tirana do médico, né? Então, na hora que ele comenta, fala, olha, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo aquilo, quer dizer, o médico precisa ouvir, precisa entender aquilo e respeitar aquilo, e aí por a contrapartida do paciente, que também não deixa de ser, né, um exercício também de humildade, de falar assim, nossa, olha, eu confio nele, ele está ouvindo o que eu estou falando e ele entendeu o que eu estou sentindo. Sim. E frente a isso, né, não tem como existir uma pessoa melhor preparada para dar a melhor opção para mim do que ele agora, porque agora ele é o que eu estou sentindo com conhecimento de, sei lá, 10, 20 anos estudando aquilo. Quer tentar? Tá. Então, quando eu falo com ele que a medicação não é boa, que eu não estou me adaptando, que está ruim, que é uma medicação que é muito duro, tipo, é um dia antes, um dia depois, então a gente perde 2 dias da vida. Ele fala que seu tratamento tá bom, não pode mexer. Porque os exames estão bons. Porque você está estabilizada, com a doença estabilizada? Por quê? Por que ele fala isso? Não, pelo que eu entendi, ele quer dizer assim que está eficaz, então que ele acredita que não seja o momento de modificar isso. Então, assim, eu comento com ele, desculpa, eu comento com ele sobre a medicação via oral, e ele fala que em time que está ganhando não se pode mexer. Eu pedi para ele me dar um encaminhamento para um psicólogo, ele falou que eu não precisava. Isso aconteceu comigo, foi a pior coisa da minha vida, porque eu trabalhava segunda a sexta-feira, saía de casa às 6 da manhã, terminava às 11 da noite, sexta-feira tomava a medicação, ficava o sábado inteiro de cama, domingo eu começava a melhorar para segunda-feira sair trabalhar. A minha vida acabou durante quase 3 anos. E assim, insiste, porque não está te fazendo E o que todos nós aqui não podemos esquecer é que são 5 ou 6 medicações no protocolo, que o SUS oferece, por exemplo, mas elas têm comportamentos diversos em cada um de nós. Porque cada paciente é único e a medicação vai reagir de uma forma em cada um de nós. Então, esqueçamos padrão e comparações entre nós. Porque fulano falou que é bom, eu quero para mim. Eu acho que é importante aí, sem dúvida nenhuma, né? Nessas situações, e o objetivo aqui não é a gente entrar no caso específico do remédio A, do médico B,
né, da pessoa. A gente respeita muito a experiência que você trouxe, e acho que todo mundo sentiu aqui a sua raiva, a sua frustração, o seu incômodo e a sensação de se sentir tiranizada nisso daí. Mas é sem dúvida nenhuma você conseguir, né, justamente passar essa sensação para a pessoa que coordena o seu tratamento. Né? A pessoa que coordena o seu tratamento. E existe uma situação, então vamos voltar lá para a empresa. Né? Vamos voltar lá para a empresa. Já vi. Vamos voltar lá para a empresa, então a contabilidade não está indo bem. Né? Você falou que está tendo um problema ali contábil, não está indo bem, você repetiu, não está indo bem. Né? E existe, né, qualquer paciente tem o direito de solicitar uma troca de médico. Isso é uma coisa normal. Mesmo em serviços universitários, isso é uma coisa que pode ser feita com todo o respeito, com toda a cordialidade, sem problema nenhum. Então eu acho que existe essa coisa também, né? A Ivone, ela é enfermeira do CATEM, ela sempre falava pra gente assim: ó, o Dr. Guilherme, o paciente tal, ele não falou nada, mas ele está péssimo com o remédio, mas ele disse que ficou com medo de falar para você na hora da consulta. Então, quer dizer, essa coisa de compartilhar, ela vem das duas partes. Ela vem das duas partes. Você quer comentar? Precisa ser bem rapidinho, por favor. Obrigado. Obrigado. Mas é o que eu digo. A gente vai finalizar. Eu só vou finalizar com um comentário que, assim, hoje, né, também nessa era do conhecimento, a gente nem falou das informações erradas, em que as armadilhas de conhecimento, pseudo-conhecimento que existem na internet, porque a gente está falando de conhecimento de verdade, a gente está falando muitas vezes de enganação, de engodo, ou até de uma visão enviesada. Né? E aí, hoje em dia, cada vez mais, eu recebo contato por e-mail das pessoas antes de ir na consulta, falando assim: doutor, mas você faz o tratamento tal? Né? E aí a minha resposta, ela não pode ser diferente do que assim: olha, o tratamento, ele é individualizado. Então, é outra das armadilhas, é justamente essa, de você escolher o médico ou a equipe porque você quer aquilo, né, sem justamente fazer essa troca e ter essa relação de confiança. A gente vai agora finalizar. Eu agradeço aqui a equipe da minha palestra, aqui, uma salva de palmas para ela.